Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera. Ciao. Na live de hoje a gente vai falar sobre um diálogo, tá? A gente vai estudar em cima de um diálogo em italiano, tá? Vamos lá. Vou esperar um pouquinho, ver se o pessoal entrar. Buonasera a tutti. Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer um diálogo, tá? Para trabalhar um pouco o passado, o nosso principal passado aqui em italiano, que é o passato próximo, tá? Então o grande foco desse diálogo vai ficar em cima desse tempo verbal passato próximo, ok? Vediamo. Eu vou colocar aqui o áudio para vocês, tá? Allora, ascolteremo insieme l'audio, ok? A gente vai escutar junto aqui o áudio. Me falem só se tá dando para ouvir. Ciao Pietro, come va? Tutto a posto, Luigi? Come è passato le tue... Opa, esqueci de falar. A gente vai primeiro ouvir esse diálogo, tá? Sem nenhum texto. Depois, a gente vai trabalhar em cima do texto, frase por frase, ok? Entender o que esse diálogo tá querendo dizer, qual é a conversa que está acontecendo ali. E depois, a gente vai novamente escutar este diálogo, tá? Então, vamos lá. Vou colocar o diálogo aqui pra gente. Pietro, come va? Tutto a posto, Luigi? Opa, apertei aqui sem querer. Vamos de novo. Come va? Tutto a posto, Luigi? Come è passato le tue vacanze? Sono appena tornato dai Caraibi. Io e mia moglie abbiamo fatto un viaggio meraviglioso e sono riuscito anche a riposarmi un po'. Che bello! Mi fa piacere che ti sei ripreso. Sì, ne avevo proprio bisogno di staccare la spina e rilassarmi. Quest'anno è stato molto difficile per me nella ditta perché stiamo crescendo e quindi ho dovuto lavorare il doppio per essere in gamba e gestire tutto in un modo diverso. Sì, immagino, ma almeno ce l'hai fatta e vedo che gli affari vanno bene. Fortunatamente penso di sì, abbiamo lavorato molto, però adesso siamo più tranquilli. E raccontami un po' sul tuo viaggio. Siamo rimasti una settimana fuori, siamo andati a Punta Cana e abbiamo girato tutta l'isola in macchina. Abbiamo fatto delle gite turistiche stupende, abbiamo nuotato insieme ai delfini. Ti è piaciuta Punta Cana? Bellissima, ci sono dei bei paesaggi e delle bellissime spiagge meravigliose. Il mare ha un colore stupendo e c'è soltanto una cosa che non mi è piaciuta. Siamo andati in alta stagione, quindi c'erano un sacco di turisti e il prezzo delle cose sono salite rispetto al normale. Che bello, vorrei conoscere molto i Caraibi. Magari l'anno prossimo ci andrò. Sì, ne vale sicuramente la pena. Ok, ragazzi, então a gente ouviu aí pela primeira vez esse diálogo, tá? Muito difícil a compreensão, né? Bem tranquilinho. A gente escutou o áudio, eles estão falando numa velocidade normal, isso é muito bom, tá? Pra gente praticar o nosso ascolto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada em frase por frase desse diálogo, tá? Então, vamos lá. Queria mostrar aqui pra vocês. Olha só, a gente tem aqui, né, a primeira... Acho que é melhor não. Acho que eu vou falando e fica mais fácil. Vou colocar vocês aqui. Pronto. Ok, vamos lá então. Na nossa primeira, esse diálogo ele acontece entre o Luigi e o Pietro, tá? Então a gente começa o diálogo com o Luigi falando: Ciao Pietro, come va? Ciao Pietro, come va?
A gente já viu na nossa aula, numa live anterior, né, que esse come va é muito utilizado e significa a mesma coisa do come stai, né? Aí o Pietro responde, tutto a posto, Luigi, tá? A gente viu também que esse tutto a posto é uma forma de dizer que tá tudo certo. O Luigi continua, come hai passato le tue vacanze, tá? Então aqui a gente já tem o nosso primeiro verbo aqui no passato próximo. Ele fala, come hai passato le tue vacanze? Como você passou as suas férias, né? Vacanza é férias. Aí o Pietro responde, sono appena tornato dai Caraibi. Opa, nós temos novamente um verbo aqui no passado. Eu vou explicar, quero trabalhar em cima do diálogo e depois eu vou explicar certinho como a gente constrói esse passato próximo, tá? Mas ele fala assim, sono appena tornato da Caraibi. O que isso significa? Que eu acabei. Esse appena significa acabei. Eu acabei de voltar do Caribe. Caraibi é o Caribe. Io e mia moglie abbiamo fatto un viaggio meraviglioso e sono riuscito a riposarmi un po'. Então, nós fizemos, né, uma viagem maravilhosa e sono riuscito é o passato próximo do verbo riuscire. Quer dizer que eu consegui, né, descansar um pouco. Aqui a gente tem o verbo riposar-se, tá? Que é descansar. Que bello! Mi fa piacere che ti sei ripreso. Desculpa. Mi fa piacere che ti sei ripreso, tá? Então, olha só. Em português a gente fala que legal, né? Como que a gente pode exprimir isso em italiano? Essa palavra legal não vai ter uma tradução direta para o italiano. Mas frequentemente a gente usa essa expressão que bello. Que bello, que quer dizer, tipo, que legal. Mi fa piacere che ti sei ripreso. O que ele quis dizer aqui? Eu fico contente. Quando eu falo que mi fa piacere, quer dizer que eu tô contente. Eu tô contente de saber que você conseguiu. Esse ti sei ripreso é tipo assim, que você conseguiu recarregar as energias, tá? É esse o sentido que a gente tem aqui. Aí o Pietro continua. Sì, avevo proprio bisogno di staccare la spina e rilassarmi. Aqui a gente tem uma expressão muito interessante, tá? Então ele fala assim, sim, eu tinha realmente que staccare la spina. O que será que significa isso? Staccare la spina literalmente é tirar o fio da tomada, tá? Desplugar, tirar o fio da tomada. Mas o que isso quer dizer? O que essa expressão transmite para nós? Que ele precisava desconectar de tudo, sabe? Realmente relaxar. E quando a gente precisa disso, a gente fala que a gente stacca la spina, tá? Distaccare la spina e rilassarmi. Quest'anno è stato molto difficile per me nella ditta, perché stiamo crescendo e quindi ho dovuto lavorare il doppio per essere in gamba di gestire tutto in un modo diverso. Então, o que ele fala? Esse ano, ditta, olha que vocabulário legal, ditta é empresa, tá? Então, quest'anno nella ditta, esse ano foi muito difícil na empresa. Por quê? Porque stiamo crescendo, a gente está crescendo. E quindi, então, eu tive que trabalhar o dobro. E aqui a gente tem uma expressão muito interessante, ragazzi, essere in gamba. O que será que significa isso? Nesse caso, o essere in gamba é uma expressão que significa conseguir dar conta. Essere in gamba seria assim, o dar conta. Essere in gamba di gestire tutto in un modo diverso. Então, o que ele fala? Ele fala, né, que ele teve que trabalhar o dobro para conseguir dar conta de gerir tudo, né, de um jeito, de um modo diverso, ok? E aí o Luigi fala, sì, immagino, ma almeno, o que será que significa isso? Uma outra expressão muito importante.
mas pelo menos. Ma almeno ce l'hai fatta. Olha que legal. Ce l'hai fatta significa que você conseguiu, né? Você deu conta, ce l'hai fatta. E vedo che gli affari vanno bene. E eu vejo que os negócios, olha que vocabulário importante. Gli affari são os negócios. E vedo che gli affari vanno bene. O Pietro fala, fortunatamente penso di sì. Felizmente, fortunatamente é felizmente. Felizmente eu acredito de sim. Abbiamo lavorato molto. Novamente a gente tem o verbo aí no passato próximo, que é qual verbo? O verbo lavorare. Então o que ele disse? Abbiamo lavorato molto. A gente trabalhou muito. Però adesso siamo più tranquilli. Mas agora, né? Nós temos o però. Mas agora nós estamos mais tranquilos. E o Luigi fala, raccontami un po' sul tuo viaggio. Mi conta um pouco da sua viagem. E o Pietro conta. E siamo rimasti una settimana fuori. Aqui a gente tem um verbo muito legal, que é o verbo rimanere. O que significa rimanere? Rimanere pode ser permanecer ou ficar. Então a gente ficou uma semana fora. Siamo andati, um outro verbo no passato próximo, o verbo andare. Siamo andati a Punta Cana e abbiamo girato tutta l'isola in macchina. Aqui a gente tem duas coisas muito interessantes, tá? Esses dois verbos que estão no passato próximo. O primeiro é siamo andati, que é nós fomos, tá? E o abbiamo girato. E aqui a gente tem uma observação. Vocês já perceberam que no decorrer desse diálogo, a gente vai ver que esse tempo verbal, né, é um tempo verbal duplo, tá? Eu preciso de dois verbos para que ele aconteça. E esses dois verbos variam. O principal, tá? Que é o verbo auxiliar, e o verbo principal. O verbo auxiliar sempre vai ser dois, o essere ou o avere. Então veja, com o andare a gente usou o essere, siamo andati. E com o girare, que é tipo dar uma volta, a gente usou o avere, abbiamo girato, tá? Abbiamo girato tutta l'isola in macchina. A gente passeou, né? A gente deu uma volta, né? Pela ilha. L'isola é a ilha. In macchina, no carro, ok? Abbiamo fatto delle gite turistiche stupende. A gente fez passeios turísticos maravilhosos. Abbiamo notato insieme ai delfini. Abbiamo notato é nós nadamos junto. Insieme é junto ai delfini, aos golfinhos. E aí o Luigi fala, ti è piaciuta Punta Cana? Bellissima. Então ele fala, você gostou de Punta Cana? Ti è piaciuta? Para quem viu a live anterior, eu comentei sobre o verbo piacere no presente, tá? E como que a gente poderia fazer para conjugar esse verbo. E hoje eu vou falar como a gente pode utilizar esse verbo no passato próximo, tá? Então, se você não conferiu a live de antes, dá uma olhadinha, porque tem uma explicação muito legal lá também. Aí ele fala, ti è piaciuta Punta Cana? Bellissima. Ci sono dei belli paesaggi e delle bellissime spiagge meravigliose. Então, existem muitas paisagens maravilhosas e também praias belíssimas. Il mare ha un colore stupendo. O mar tem uma cor estupenda, né? Maravilhosa. C'è soltanto una cosa. Aqui ele fala, existe somente uma coisa que non mi è piaciuta, que eu não gostei. Olha de novo o verbo piacere aparecendo aqui. Siamo andati in alta stagione. Uma expressão interessante. Alta stagione. Nós temos alta stagione e bassa stagione. O que seria isso? Alta e baixa estação, né? Temporada que a gente fala, tá? Então, alta e baixa temporada. Siamo andati in alta stagione. Então, nós fomos na alta temporada. Quindi, então, c'erano un sacco di turisti. Para quem confere aqui a página há algum tempo, eu já deixei lá um vídeo
explicando como a gente pode usar essa expressão que é muito importante no italiano. Um saco. Um saco significa muito. Então ele fala tinham muitos turistas. C'erano un sacco di turisti. E il prezzo delle cose sono salite. Aqui ele utilizou o verbo salire, que é o verbo subir. Então, o preço das coisas, né, subiram. Rispetto al normale. Essa palavra é muito interessante, tá? Aqui ele fez uma comparação. Qual a comparação que ele fez? Do preço antes, ou seja, do preço normal, e do preço que ele encontrou, né, quando ele foi viajar. E ele usou uma palavra para fazer a junção e a comparação entre esses dois momentos. Essa palavra foi respeito. Então, olha que legal a gente treinar, a gente adquirir esses vocabulários para a gente conseguir se expressar de forma fluida, tá? Então, em vez de a gente ficar decorando sempre aquela regrinha da comparação em italiano, de repente a gente pode usar simplesmente uma palavra que fica muito legal, tá? Enriquece o nosso vocabulário e a fala fica muito mais fluida. E uma dessas palavras é respeito. Sempre quando eu for fazer uma comparação, eu posso utilizar essa palavra. Vamos ver algum outro exemplo? Por exemplo, quando eu falo assim, l'economia brasiliana è peggiorata rispetto all'anno scorso. Veja, o que eu quis dizer? Que a economia brasileira piorou em comparação, rispetto all'anno scorso, em comparação ao ano passado. Veja, eu fiz uma comparação entre a economia antes e a economia agora, simplesmente utilizando a palavra rispetto, ok? Aí o Luigi continua. Que bello! Vorrei molto conoscere ai Caraibi. Eu queria muito conhecer o Caribe. Magari l'anno prossimo ci andrò. Essa frase tem muita coisa legal que dá pra gente trabalhar. Primeiro, a expressão magari. Magari é uma expressão muito utilizada pelos italianos, tá? E qual que é a tradução? Ela é um sinônimo da palavra forse em italiano, que significa talvez. Então ele fala, talvez l'anno próximo, ano que vem, ci andrò. Olha que legal. Para quem já está estudando, sabe que o andrò é o futuro é o futuro do verbo andare, tá? Então ele fala assim, magari l'anno prossimo ci andrò. O que ele quis dizer com essa frase? Talvez o ano que vem, né, eu irei. Mas por que ele colocou esse ti? A gente vai entender também, tá? Vamos só terminar aqui o diálogo. Aí o Pietro finaliza assim, sì, ne vale sicuramente la pena. Sim, com certeza vale a pena. Ne vale la pena é a expressão de vale a pena. Ótimo, legal. A gente deu uma olhada geral aí em cima desse diálogo, tá? E agora eu quero que vocês escutem novamente, tá? Esse diálogo. Então eu vou colocar aqui para vocês. Vamos lá, a gente vai ouvir mais uma vez. Ciao Pietro, come va? Tutto a posto, Luigi? Come hai passato le tue vacanze? Sono appena tornato dai Caraibi. Io e mia moglie abbiamo fatto un viaggio meraviglioso e sono riuscito anche a riposarmi un po'. Che bello! Mi fa piacere che ti sei ripreso. Sì, ne avevo proprio bisogno di staccare la spina e rilassarmi. Quest'anno è stato molto difficile per me nella ditta perché stiamo crescendo e quindi ho dovuto lavorare il doppio per essere in gamba e gestire tutto in un modo diverso. Sì, immagino, ma almeno ce l'hai fatta e vedo che gli affari vanno bene. Fortunatamente penso di sì, abbiamo lavorato molto, però adesso siamo più tranquilli. E raccontami un po' sul tuo viaggio. Siamo rimasti una settimana fuori, siamo andati a Punta Cana e abbiamo girato tutta l'isola in macchina. Abbiamo fatto delle gite turistiche stupende, abbiamo nuotato insieme ai delfini. Ti è piaciuta Punta Cana? Bellissima.
Ci sono dei bei paesaggi e delle bellissime spiagge meravigliose. Il mare ha un colore stupendo. E c'è soltanto una cosa che non mi è piaciuta. Siamo andati in alta stagione, quindi c'erano un sacco di turisti e il prezzo delle cose sono salite rispetto al normale. Che bello, vorrei conoscere molto i Caraibi. Magari l'anno prossimo ci andrò. Sì, ne vale sicuramente la pena. Perfeito, ragazzi. Veja como depois que a gente trabalhou em cima... Opa, peraí. Deixa eu colocar vocês aqui. Então, veja, depois que a gente trabalha em cima do diálogo, a compreensão se torna muito mais fácil, né? E é muito importante, eu gosto sempre de salientar isso. É importante a gente não pular os passos, tá? Sempre ouvir antes, sem o texto, pra gente já ter um primeiro contato com esse áudio. Depois a gente trabalha as expressões, os vocabulários presentes aqui e escuta mais uma vez. E aí fica muito mais fácil da gente compreender, a gente memoriza muito mais facilmente os vocabulários e as expressões presentes, porque a gente força o nosso cérebro a escutar, a entender aquela situação, tá? Mas dito isso, vamos lá. A gente tem aqui então o verbo piacere, tá? Verbo piacere, que como a gente já sabe, quem não sabe como conjugar no presente, vale lembrar que tá lá na live, na minha página, tá? Também falando como a gente faz a conjugação no presente. Mas no passado, ele vai ser feito através do auxiliar essere. Maria Rita, o que é um verbo auxiliar? Vamos lá. Toda vez que a gente fala de passato próximo, a gente tem que ter em mente que é um tempo verbal que ele precisa de dois verbos para existir. Eu posso deixar ele separado? Nunca. Esses dois verbos têm que sempre caminhar conjuntamente. E aí, como que funciona? Qual é o verbo auxiliar que eu tenho no italiano? Pode ser tanto essere quanto avere, tá? Esses dois aqui. Quem não sabe a conjugação também tá lá no feed, tá? Um videozinho bem legal da conjugação desses dois verbos. Fora isso, a gente precisa de um verbo principal. Esse verbo principal, ele vai estar no tempo chamado participio passato. Como que eu faço ele? Muito fácil. A gente vai trocar a terminação do verbo. O are vai virar ato. Ere vai virar uto. E ire vai virar ito, tá? Quando a gente faz essa inversão do verbo, a gente tem o participio passato. Como assim? Vamos a um exemplo? Parlare, parlato. Partire, partito. Vendere, venduto, tá? Então, veja, a gente só trocou o final do verbo e a gente tem um outro tempo verbal conhecido como participio passato. Legal. E como que eu sei qual verbo auxiliar utilizar para cada verbo? Essa é a dúvida maior quando a gente fala de passato próximo ou quando a gente fala de qualquer tempo verbal composto em italiano, tá? E eu vim dar uma dica. A gente sempre vai fazer uma pergunta pro verbo, tá? Eu já comentei isso em alguns outros vídeos, mas vale a pena sempre lembrar. A gente pega o verbo e faz uma pergunta para ele. Qual pergunta é essa? O quê? E aí eu vou ter dois caminhos, né? O primeiro é uma resposta afirmativa, então eu consigo fazer essa pergunta. E o segundo é de uma resposta negativa, onde eu não consigo fazer a pergunta o que para o verbo. Se a resposta for positiva, eu vou utilizar o auxiliar avere. Se a resposta for negativa, auxiliar essere. Maria Rita, ficou confuso. Então vem comigo, vamos a um exemplo prático. O verbo parlare. Parlare a gente sabe que é o verbo falar. Se eu faço a pergunta, falar o quê? Eu consigo fazer? Sim. Então, se eu consigo fazer, eu sei que o auxiliar desse verbo vai ter que ser o verbo avere. Então, opa, a gente passa pela maquininha, já sabe que o auxiliar desse verbo vai ser o verbo avere. E se eu
conseguisse fazer, vamos ver um exemplo? O verbo andare, ir. Ir o quê? Não, ir aonde ou para onde. Então, a gente não consegue fazer. Resposta negativa, o auxiliar vai ser o essere. Legal, até aqui a gente conseguiu entender a ideia. Só que a gente vai ter mais um detalhe que a gente tem que se atentar, que eu já comentei em outros vídeos também. Quando a gente utiliza o essere, esse verbo ele vai ter que concordar em gênero e número com aquele que está falando. Então, quando eu pegar o verbo andare, que é o verbo ir, e eu quero falar que eu fui em algum lugar, veja, eu sou do gênero feminino e sou uma pessoa singular. Então, eu vou falar que io sono andata. E Maria Rita, por que andata? Porque eu vou trocar o are por ato. E vou fazer a concordância. Andata. E se fosse o meu namorado, como que eu falaria? Lui è andato. Maria Rita, por que o A para você e o O para ele? Porque eu sou uma menina, eu sou uma ragazza e lui é um ragazzo. Legal. E se fosse duas pessoas? E se fosse eu e ele? Sempre quando são duas pessoas, prevalece o masculino. E qual que é o masculino no italiano? Vai ser o i. Então, noi siamo andati. E se fosse duas meninas? Opa, a gente já tem que se ligar que o e sempre vai marcar, em geral, feminino plural. Então, noi siamo andate. Viu como ficou fácil? Legal, entendi o verbo essere, quando é auxiliar. Mas e quando eu uso o verbo avere como auxiliar? Vai ser tranquilo, porque a gente não tem que fazer concordância. Então, é simplesmente io ho parlato, tu hai parlato, lui, lei ha parlato, noi abbiamo parlato, voi avete parlato e loro hanno parlato. Então, veja, a gente não tem que se preocupar. É só colocar o verbo antes e estamos tranquilos. Mas vamos dar uma olhada nos verbos que a gente tem aqui nesse diálogo. Olha só. A gente tem o primeiro. Sono hai passato. Vamos ver se funciona? Passare. Passar o quê? Veja, ele fala le tue vacanze. Então, dá para eu fazer o quê? Por isso que ele utilizou o verbo avere como auxiliar. Come hai passato le tue vacanze? Veja, vamos continuar. Sono appena tornato. Verbo tornare. Voltar. Voltar o quê? Fica um pouco estranho. Voltar da onde? Então, a gente não consegue fazer a pergunta. Então, a gente vai usar o auxiliar essere. E por que ele colocou tornato? Porque quem está falando é o Pietro, é um menino. Aí ele continua. Io e mia moglie abbiamo fatto. Opa, fare, o verbo fazer. Fazer o quê? Consigo fazer a pergunta? Sim. Auxiliar vai ser o verbo avere. Então, abbiamo fatto. Aí ele fala, sono riuscito. Sono riuscito, verbo riuscire, que é conseguir. Conseguir, aí você pode pensar, bom, conseguir o quê? Mas por que eu não usei o verbo avere aqui? Porque essa regra que eu passei, ela não vai valer para 100% dos verbos. Nós iremos ter exceção. E o riuscire é um deles, porque por mais que eu consiga colocar a pergunta o quê, eu não utilizo o auxiliar avere, eu utilizo o essere. Sono riuscito. E por que ele colocou to? Ele terminou aí com esse o. Porque ele é um ragazzo. Aí ele continua. Quest'anno è stato molto difficile. Olha que legal. Esse è stato. Qual que é o verbo que a gente tem aqui? É o verbo essere no passato próximo. E qual é o auxiliar do verbo essere? O próprio verbo essere, tá? Então, é stato. E por que ele conjugou no masculino? Ele colocou stato e não é stata? Porque se refere a l'anno. E l'anno é uma palavra maschile singolare. Aí ele continua e ele fala assim, abbiamo lavorato, né, que a gente viu, o verbo lavorare é trabalhar o quê?
tá? Então aí a gente consegue fazer sempre o auxiliar avere. E a gente tinha mais um verbo aqui, ó. Siamo andati e siamo rimasti. Por que ele usou o verbo essere? Porque primeiro a gente tem permanecer. Permanecer o quê? Não consegue fazer. Permanecer aonde? Então a gente vai usar o verbo essere. Mas por que ele colocou siamo rimasti? Porque ele está falando dele e da mulher. São duas pessoas. Plural. Como é masculino e feminino, prevalece o masculino, por isso que termina com i. Então, siamo rimasti, siamo andati, tá? Le cose sono salite. Olha, aqui a gente usou o verbo salire, que é o verbo subir. E por que ele usou o salite e não usou o ti, o to ou o a? Porque está se referindo a le cose. Le cose é uma palavra femminile, plurale. Por isso que a gente termina aí com o e. Bom, dito isso, a gente entende como formar esse passato próximo em italiano. Agora vamos entender como que funciona o verbo piacere nesse jogo? O verbo piacere, ele sempre vai ser o auxiliar essere, tá? Isso é uma regra. O verbo piacere vai ter duas formas, tá? É piaciuto ou é piaciuta, e adivinhem, vai depender daquilo que ele se refere, ou no plural, sono piaciuti ou sono piaciute. Só tem essas duas formas do verbo no passato próximo. Então eu quero falar que eu gostei do bolo. Mi è piaciuta la torta. Veja, torta femminile, singolare, por isso que eu coloquei mi è piaciuta. E se fosse os bolos? Mi sono piaciute le torte, tá? Por que aqui eu coloquei agora mi sono piaciute? Porque agora se refere a le torte. Le torte femminile, plurale, tá? E se fosse os cadernos? Mi è piaciuto il quaderno. Agora eu falei no singular, né? O caderno. Então, eu gostei do caderno. Mi è piaciuto il quaderno. Veja, a gente usou aqui o è piaciuto porque se refere a il quaderno, tá? Então, por isso que a gente concorda aí o o. E se fosse os cadernos? Mi sono piaciuti i quaderni. Por que agora a gente colocou o i? Porque tem que concordar com o plural de i quaderni, tá? Tudo certo até aqui? A gente viu também a expressão magari, né? Que significa talvez. Aqui no texto a gente viu. Tem outros usos do magari, mas hoje eu quero me centrar nesse sentido porque foi o que apareceu no diálogo. E agora a gente vai entender essa frase aqui. Magari l'anno prossimo ci andrò. Então a gente viu que essa frase significa talvez eu irei o ano que vem. Maria Rita, por que ele não disse simplesmente l'anno prossimo andrò? Por que ele colocou esse ti? O que esse ti está fazendo aí? A primeira coisa que a gente tem que saber é que o ti é chamado de particella. Ok, Maria Rita, mas quando que eu uso isso? Nós vamos ter vários usos dessa particella. Mas o que eu quero passar hoje aqui para vocês é que esse ti, ele sempre vai ser utilizado para substituir um lugar. Então vamos dar uma olhada em toda a fala aqui do Luigi. Che bello! Vorrei molto conoscere ai Caraibi. Magari l'anno prossimo ci andrò. Veja, esse ti, eu falei que ele substitui um lugar. Lembrando que sempre em italiano a gente precisa ter o objeto da frase, tá? A gente não pode deixar essa frase sem o objeto. Então ele fala assim, magari l'anno prossimo ci andrò. Esse ti está substituindo que lugar? O Caribe. Mas Maria Rita, ele falou o Caribe antes, lá na outra frase. Não tem importância, tá? Ele sempre vai ser utilizado para substituir essa ideia do lugar. E essa coisa ela é tão importante da gente entender que
que às vezes a gente pega uma conversa assim entre os nativos, a gente vê eles utilizando muito esse ti e a gente fica confuso, tá? O que eles estão substituindo. Por exemplo, vamos supor que a gente tem duas mães conversando. Elas se encontraram no meio da rua. E elas falam, buongiorno, come stai? Tutto a posto. Aí uma vai perguntar, tu vai aprendere i bambini a scuola? Ela falou, você vai pegar as crianças na escola? Aí a outra responde, ao invés dela utilizar, olha só como ficaria, se io vado a prendere i bambini a scuola, eu posso simplesmente dizer se ti vado prendere i bambini. Veja, a gente colocou esse ti que substituiu toda a ideia da escola. Ou simplesmente poderia dizer se ti vado, porque eu já dei toda essa ideia do lugar que ela vai buscar essas crianças. Se ti vado, tá? Então veja que esse ti, ele sempre está substituindo essa ideia e sempre um lugar, tá? E assim, essa conversa, ela poderia continuar. E em vários momentos que elas fossem se referir à escola, elas iriam utilizar esse ti. Mas Maria Rita, mesmo que elas já tivessem dito há muito tempo, sim. Por quê? Porque esse ti está substituindo a ideia implícita ali na conversa, tá? Por isso que às vezes se torna repetitivo, porque eles usam bastante dessa forma, tá? Então, aí lá no próximo ti andrò dove? Andrò ai Caraibi. Pra gente não ter que repetir, a gente usa a particella ti. E com isso eu finalizo aqui, né, a explicação que eu tinha separado para trazer para vocês. E como sempre nas nossas lives de diálogo, eu gosto sempre de deixar algumas perguntas, tá? Infelizmente a gente não consegue ter uma conversa aqui, né? Em geral, com os meus alunos, eu peço para eles me responderem. Mas eu quero que vocês façam o exercício aí da casa de vocês, tá? Então eu vou fazer a pergunta, vou dar um momento para vocês responderem. Dove è andato Pietro? Lembrando lá do diálogo. Dove è andato Pietro? Qual poderia ser uma possível resposta? Lui è andato ai Caraibi. Ele foi para o Caribe, tá? Segunda pergunta. Com chi ha passato le vacanze? Com chi ha passato le vacanze? Uma possível resposta. Lui ha passato le vacanze con sua moglie. Ele passou as férias com a sua esposa. Próxima pergunta. Perché l'anno è stato difficile a Luigi? A Luigi o Pietro? A Pietro, scusi. Perché l'anno è stato difficile a Pietro? Uma possível risposta poderia ser perché lui ha dovuto lavorare molto nella ditta. Ok? Próxima pergunta. Cosa Pietro e sua moglie hanno fatto di bello a Punta Cana? Olha que legal, a gente fala em português, né? O que você fez de bom? Em italiano, como que a gente poderia utilizar? Fare di bello, tá? A gente usa esse di bello. Então, cosa Pietro e sua moglie hanno fatto di bello? Uma possível risposta poderia ser loro hanno fatto delle gite turistiche stupende, tá? Perfeito. E que cosa non gli è piaciuta a Punta Cana? Então, o que o Luigi não gostou? O Pietro não gostou. Non gli sono piaciuti i prezzi alti, i prezzi di alta stagione.
Então veja, com isso, se você não conseguiu responder a nenhuma dessas perguntas, tá? Eu vou deixar essa live lá no meu feed. Dá uma olhadinha de novo, tenta ouvir de novo o diálogo, tá? E responder com segurança essas perguntas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandar também uma mensagem aqui no direct, tá? Que eu vou ter o maior prazer de responder. Eu vou encerrando essa live por aqui, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram aqui. Se quem chegou agora e quiser entender mais sobre essa live, eu vou deixar salvo, tá? Então é só dar uma olhadinha lá. Ragazzi, un bacione grande, grande a tutti voi e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!